Olá, vamos fazer agora a resolução da lista de exercício 1 de pesquisa operacional 1, que é sobre o método simplex tabular de uma fase. Então esse daqui é o exercício 3, o primeiro da lista. Nós temos aí um problema de maximização, né? Maximizar essa função objetiva e com 3 restrições. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer para resolver esse exercício é, segundo o método simplex tabular, acrescentar para cada inequação da restrição uma variável de folga, nós estamos chamando de S. A gente vai acrescentar um S para cada uma dessas restrições. Para mim poder tirar essa desigualdade e transformar essas relações em igualdades, essas restrições. E a gente deve multiplicar por menos 1 a função objetiva, porque essa vai ser o nosso critério de parada do nosso algoritmo da função simplex, tá? Do método simplex tabular. Feito isso, eu monto uma tabela inicial. O que é essa tabela inicial? É com os coeficientes das restrições, mais da função objetivo, né, e mais os limites aqui. Então, essa tabela inicial ela tem uma coluna que a gente chama de base, uma coluna para cada x do meu problema, uma coluna para cada s, ou seja, uma para cada restrição, e uma coluna B, que a gente chama que são dos termos independentes ou dos limites das restrições. E uma linha para cada restrição e mais uma linha da função objetivo. Pegando todas as informações, a gente monta aqui a nossa tabela inicial. Então, esses valores todos vieram lá das restrições. Aqui é dos S, como a gente acrescentou um S em cada linha, os outros S, como não tem, o coeficiente é zero, né? Então, aquilo que você não tem, ou x ou s que você não tem, vale zero. E aqui os limites, e aqui a função objetivo com o sinal trocado. Feito isso, agora a gente vai executar os passos do simplex, né? A primeira coisa é determinar a coluna pivô, o valor mais negativo. Como a gente pode ver aqui, o valor mais negativo é o menos 80. Beleza? Agora eu preciso fazer uma conta auxiliar para definir qual linha é a minha linha pivô. O que quer dizer isso? O x3 é a variável que vai entrar na base, ou seja, eu vou calcular essa variável. Então, todas as variáveis que estão aqui na base, o seu cálculo e a sua resposta é informada aqui na coluna B. Então, por enquanto, aqui nessa posição da tabela inicial, eu tenho S1 valendo 1000, S2 valendo 800, S3 valendo 600. E os x1, x2, x3, como não estão na base, vale zero. É lá na nossa, se fosse um outro método gráfico, né? Onde aqui eu teria o eixo do x2 e aqui o eixo do x1, eu estaria nessa coordenada aqui zero, bem no pontinho inicial da minha área de solução. E agora eu preciso encontrar um dos vértices de solução da minha área de solução, da minha resposta, né? Que é quando a gente tinha duas variáveis, x1 e x2, era fácil de a gente ver porque era um plano. Mas agora com 3 já é um sólido, né? É um sistema que tem várias arestas aí, faces, e a gente nem consegue já visualizá-lo facilmente no método gráfico. Por isso que a gente usa então o simplex tabular. Então eu vou entrar na base, para mim ver quem que sai na base, é uma dessas linhas aqui, eu faço uma conta auxiliar. O que é essa conta auxiliar? Eu vou dividir esses valores aqui da coluna B pelos coeficientes da coluna pivô, tá certo? Então para cada linha eu vou dividir. Então eu vou dividir o 1000 por 4, o 800 por 2 e o 600 por 2. Faço isso para todas as linhas, exceto para a linha do Z, que ela nunca sai da base. Então, 1000 dividido por 4 é 250, 800 dividido por 2 é 400 e 600 dividido por 2 é 300. A linha pivô é o menor valor positivo, no caso 250. Então, eu tenho aqui a minha linha pivô e a minha coluna pivô.
Agora eu vou fazer o cálculo da primeira iteração. Vou fazer o que é? Agora eu vou substituir esse x3 se S1 pelo x3, vou calcular essa linha e todas as outras. A nova linha pivô, que é do x3 que vai entrar na base, a regra é essa. Divido todos os valores dessa linha pelo seu coeficiente que está na coluna pivô, que a gente chama aqui de elemento pivô, tá certo? Então eu vou dividir a linha do S1 por 4, dividindo então 2 por 4, 0,5, 3 por 4, 0,75, 4 por 4, 1, 1 por 4, 0,25, 0 por 4, 0, 0 por 4, 0 e 1000 por 4, 250. Eu tenho aqui a minha linha nova que entrou, ou seja, o cálculo do x3 que entrou na base, agora eu já sei o valor do x3, tá certo? Agora eu vou fazer os cálculos das outras linhas. E como é que são esses cálculos de todas elas? É o valor da linha anterior menos o coeficiente desta linha que está na coluna pivô, vezes o valor novo que entrou na base, tá certo? Então vamos lá, eu vou fazer o cálculo do S2, estamos fazendo esse cálculo aqui. Vamos calcular essa linha. Então, o valor anterior, 1, menos o elemento pivô dessa linha, ou seja, o valor que está na coluna pivô, 2, vezes a nova linha que entrou, 0,5. Fazendo o segundo elemento, é a mesma coisa. Ó, esse 0,75 de onde vem da linha que entrou, que eu estou fazendo a primeira iteração. O 2 ó, é dele mesmo e o 2 da linha do elemento pivô. Né? Sempre vai ser assim na coluna pivô, vai ter essa continha. E as outras também, inclusive a da B, faço a mesma coisa. E aí eu vou calcular, recalculando essa linha do S2, e eu tenho esses valores aqui, ó, fazendo as continhas. Agora a do S3 e do Z já estão feitas, essas linhas, tá certo? Como eu terminei essa restrição e eu não tenho nenhum valor negativo na minha linha do Z, por isso que a gente começa com ela negativo, quer dizer que eu cheguei na resposta ótima. E agora eu vou interpretar a minha tabela final, tá certo? Que só teve uma iteração. A variável que não tem seu nome na base vale 0, e a que está na base vale o que está na coluna B. Então, o x1 não está na base, vale 0. O x2 não está na coluna base, vale 0. O x3 está na coluna base, vale 250. O S1 não está na base, vale 0. O S2 está na base, vale 300. E o S3 está na coluna base e vale 100. E o valor da função objetivo é o que está exatamente na coluna B, vale 20.000. Então está feito o primeiro. Esse era mais simplesinho, tinha só uma iteração. Agora vamos fazer esse 4 aqui mais pausadamente aí, né? Passo a passo. Então tá, primeira coisa. Bom, lembrando que o método simplex tabular primeiro só funcionam para programação linear do tipo de maximizar, né? Programação linear só pode ser de maximizar ou minimizar, tá certo? Então, primeira coisa, vamos fazer a formatação, né? Vamos incluir a variável de folga e multiplicar a função objetivo por menos 1. Então, aqui só foi colocado aqui alguns valores dos x que não tinham. Pode ver aqui, ó, nessa segunda restrição, eu não tenho o x2. E nessa terceira restrição, eu não tenho o x3. Colocamos ele aqui só para mostrar aqui a ordem, né, dos coeficientes, para lembrar que a gente tem que preencher lá a tabela, essas colunas, né, esses lugares aqui, essas posições na tabela serão 0. Aqui estão as variáveis de folga e aqui a função objetivo multiplicado por menos 1. Então, pegando todos esses coeficientes para montar a tabela inicial, eu tenho ela aqui, montada. Tá? E agora a gente vai fazer a mesma coisa. O que é? Primeira coisa, monto a tabela inicial com os coeficientes das restrições, mais um S para cada restrição, e a função objetivo com o sinal trocado, e uma coluna aqui dos limites. Agora, a primeira coisa é achar a linha pivô, o mais negativo na linha do Z. Como a função objetivo é o menos 5. Agora a gente vai fazer o cálculo auxiliar para achar qual que é a linha pivô, ou seja, esse x3 será calculado, ele vai entrar no lugar de um desses S. Qual S que vai ser?
aquele que eu fizer a divisão dessa coluna B por esses coeficientes que estão na coluna pivô. O primeiro lá, 430 dividido por 1, ó, 430 dividido por 1, dá 430. O segundo, 460 dividido por 2, dá 230. E o terceiro, 420 dividido por 0. Essa eu não posso fazer uma conta, porque não é indeterminado, né? Não tem esse valor. Então, sempre que é na coluna aqui nas linhas onde eu vou fazer essa conta, se eu tiver aqui na coluna pivô 0 ou um valor negativo, eu não faço essa conta. Então, nesse caso aqui, desse problema, o x3 só pode entrar no lugar do S1 ou do S2, do S3 nunca. O menor valor positivo é o 230, então ele vai entrar no lugar do S2. Isso daqui, então, é a minha coluna pivô, e essa daqui é a minha linha pivô. O cruzamento das duas a gente chama de elemento pivô, que é esse número 2 aqui. Então, o cálculo da primeira iteração, eu vou calcular a nova linha que entrou, a do x3, que vai entrar no lugar do S2. Eu divido toda essa linha pelo elemento pivô, que é o 2, nesse caso. Então, fazendo isso daqui, é 3 dividido por 2, 1,5, 0 dividido por 2, 0, 2 dividido por 2, 1, 0 dividido por 2, 0, 1 dividido por 2, meio, 0 dividido por 0 por 2, 0, e 460 dividido por 2, 230. E as demais linhas, essa daqui é sempre a forma, o valor da linha anterior menos o coeficiente desta linha anterior que está na coluna pivô, vezes o valor calculado da linha que entrou na base. Então, vamos fazer o cálculo do S3 aqui, por exemplo, tá certo? Como é que vai ser esse cálculo? Vai ser o valor anterior, ó, 1, menos o elemento pivô dessa linha, o 0, vezes 1,5, o valor que entrou. Então, cada coluna eu faço essa mesma relação. Nesse segundo aqui, que vai ser o 4 é anterior, menos o 0, que vai multiplicar o 0. E assim por diante, tá certo? Aqui não tá, aqui é 4, aqui é 0 mesmo, aqui é 0, aqui é 0, aqui é 1, tá? Só esse aqui é o 4, que é o valor anterior, tá certo? Fazendo essas continhas aqui, como é 0, vamos repetir a linha, porque tudo aquilo que está no menos aqui vai ser anulado por causa do coeficiente da linha que é 0. Essa é a mais fácil. Então, a S3, ela vai continuar a mesma coisa, não vai mudar nada. Então, por quê? Porque o elemento pivô dela, o elemento que está na coluna pivô dessa linha é 0. Então, tudo aquilo que eu ia retirar dessa linha, eu não retiro e ela repete, tá certo? Vamos fazer da 1, tá certo? Da linha 1 agora, essa sim vai ter valor, então o elemento dessa linha que está na coluna pivô é 1, então ele vai ser usado em todas as formas. O anterior aqui da primeira coluna é 1, menos o 1 que vem da coluna pivô dessa linha, vezes 1,5 da que entrou. O segundo, 2 vezes menos 1 que multiplica 0, ó, porque é o 0 aqui. E assim por diante, fazendo todas as continhas aqui, agora calculando, né? Onde aqui está 0, ó, vai dar 0, aqui vai dar 0, aqui vai dar 0, vai repetir o valor, tá certo? E o resto aqui vamos fazer as contas e vamos chegar nesses valores aqui, ó, meio, 2, 0, 1, menos 0,5, 0 e 200. Tá feito a do 1, agora vamos fazer a do Z. A do Z tem que prestar bastante atenção porque ela já é negativo o valor, né? Principalmente na tabela inicial, onde todos são negativos. O elemento pivô dessa linha, que está na coluna pivô, é o menos 5. Então, esse que eu vou usar para multiplicar todos os valores da linha que entrou na base. Então, o anterior é menos 3, menos é da fórmula, e o menos 5 é do elemento pivô, vezes 1,5 desse que entrou aqui, tá certo? Então, aqui, ó, eu tenho que tomar cuidado, porque esse menos que está fora do parênteses com esse menos que está dentro, vai transformar esse resultado aqui em positivo. Então, vai ficar 5 vezes, menos 5 vezes 1,5. Isso daqui vai trocar o sinal, vai ficar positivo, e vou subtrair do 3.
Então está aqui a fórmula dele, né? Vamos fazer a outra, ó, do segundo. Menos 2 é o valor anterior, menos da fórmula, menos 5 é o elemento dela, 0 é da nova linha que entrou. Repetindo todos esses valores aqui, fazendo aqui estão todas as continhas armadas, e agora fazendo a resposta, o cálculo dessas contas aqui, nós vamos ter esses valores aqui, ó, 4,5 menos 2, 0, 0, 2,5, 0 e 1150. Como a gente ainda tem um valor negativo, né, na linha do Z, eu tenho que fazer mais uma iteração. Eu fiz a primeira, ainda tem valor negativo. Enquanto eu tiver valor negativo aqui em qualquer coluna da linha do Z, em qualquer valor, eu tenho que repetir esses mesmos passos. Então agora eu vou fazer essa primeira iteração, eu vou fazer a segunda iteração. E segue as mesmas teorias. Primeiro encontro a coluna pivô, que é o mais negativo. No caso é o único negativo, né, que eu tenho nessa linha do Z. É menos 2. Daí eu vou fazer aquela conta auxiliar, vou dividir a coluna B, né, por os coeficientes que estão aqui na coluna pivô. Então é 200 dividido por 2, 100. Aqui 230 dividido por 0 eu não faço, eu pulo. E aí 420 dividido por 4, 105. Então o menor valor é o 100, ou seja, o S1. E aí ele vai entrar na base, ou seja, a segunda iteração agora, o S1 vai sair da base e o X2 vai entrar. Então é só dividir agora toda essa linha aqui do S1, que era do S1, para ela virar o X2, para ela ser transformada no X2, ou seja, o X2 vai entrar aqui no lugar dele, eu divido toda essa linha aqui por 2, né? Vou dividir por 2, dividir por 2, por 2, por 2, por 2 e por 2. Vou dividir toda a linha por 2. Então tá aqui, ó, toda essa divisão. E aqui está a resposta. Então já tenho o X2 que entrou na base. E as outras linhas? É o valor anterior menos o elemento pivô dessa linha, né, o elemento que está na coluna pivô, vezes a nova linha que entrou. Então agora vamos fazer essa regrinha aqui, ó, que está aqui a regra, repetindo. Então vamos lá, da linha do X3, tá certo? O X3. 1,5 é o anterior. 0 é o elemento dessa linha que está na coluna pivô. É o elemento pivô dessa linha. E vezes o que entrou. Menos 0,25, 0,5. Só reparem que como eu tenho 0 aqui, o que vai acontecer? Tudo que está entre parênteses vai ser 0. Então, na verdade, o X3 vai repetir a linha anterior. É mais fácil. Agora vamos fazer... Tá pronto. Agora vamos fazer do S3. Do S3... vai ser, aqui está pronta já a continha, né? Como que seria aqui do S3? Seria 1, o anterior, menos o elemento pivô da linha, 4, que multiplica menos 0,25, que é esse daqui. Desse segundo aqui é 4, menos é 4 mesmo, que multiplica a nova linha que entrou 1. Desse terceiro elemento aqui, ó, estamos fazendo o S3, perdão, é 0, tá certo? 0 menos o 4, que multiplica o que entrou, 0, e assim por diante. Então aqui está a resposta do S3. E do Z é a mesma regrinha, né? Notando que aqui é menos 2, né? Então aqui eu tenho essa continha aqui, ela vai ser menos 2, que era o anterior, menos o menos 2, vezes 1. Menos 2 vezes 1 dá menos 2, menos com menos mais, menos 2 mais 2, 0. Um detalhe aqui, sempre a coluna pivô, a hora que você termina, ela vai ser 1 na linha que entrou na base e 0 nas outras, tá certo? E aqui eu cheguei, ó, como agora não tem mais nenhum valor negativo na linha do Z, eu estou com a minha solução ótima. E qual que é essa solução ótima encontrada? Aqueles variáveis que estão escritos com o seu nome na base, vale o que está na coluna B. O que não está,
vale 0. Então, x1 não está na base, vale 0. x2 está na base, vale 100. x3 também está na base, vale 230. S1 não está na base, vale 0. S2 não está na base, vale 0. S3 está na base, vale 20. E o Z, o valor ótimo é o que está na coluna B, vale 1.350, tá certo? Agora o exercício 5, tá? Repetindo, os mesmos passos do anterior. Então, vamos lá. Preparar para a tabela inicial do simplex. A gente acrescenta uma variável de folga para cada restrição. Multiplica a função objetiva por menos 1. Pega todos esses coeficientes e monta a tabela inicial, tá certo? Aí, vamos rodar agora o método simplex. Primeiro, identificar a coluna pivô. Qual que é? Aquela que na linha do Z tem o valor mais negativo, tá certo? Aqui, ó, o valor mais negativo. É essa daqui, a menos 4. E agora, para mim saber o x3 vai entrar na base, quem que vai sair? S1, S2, S3. Eu vou pegar a coluna B e vou dividir por esses coeficientes que estão aqui na coluna pivô, né? Vou dividir o 10 por 1, o 12 por 4 e o 9 por 2. E ver qual deles é o menor valor. E eu vou encontrar que o menor valor positivo é o 12, dividido por 4, que dá 3. Ou seja, o S2 vai sair da base para entrar o x3 no lugar dele. E agora, como é que eu calculo na primeira iteração essa linha aqui, que ela vai ser a linha do x3, que vai entrar na base? Eu divido toda ela pelo elemento pivô, que é o 4. Então, dividindo, 2 por 4, 1 por 4, né? 2 por 4, 0,5. 1 por 4 dá 0,25, deixei 1/4 ali, 4 por 4, 1, e assim por diante, 12 por 4, 3. Então está pronta a minha linha do x3, que entrou na base. E agora, vamos calcular as outras demais linhas. Como é que é? É sempre o valor anterior, menos o elemento pivô desta linha, o coeficiente que está na coluna pivô dessa linha, vezes a nova linha que entrou. Então, vamos calcular aqui do S3, 1 menos é o anterior, o 2 é o elemento pivô, está em verde, vezes 0,5, que é azul, da linha que entrou. Monto todas as equações. Ó. 3, esse daqui, que está aqui na coluna do S2, é o 0, o anterior. 2 é o elemento pivô dessa linha do S3 que está na coluna pivô. E 1/4 é o da linha anterior. Fazendo as continhas, eu tenho aqui do S3. Vamos fazer agora a conta do S1. O anterior é 1. O elemento pivô agora dessa linha é 1. Então, esse vai estar em todas as contas. E o 0,5, 1/4, que eu vou pegar aqui de baixo. Ó. 4 menos 1, que é esse daqui, vezes 1/4, que é da nova linha. Montando todas as equações aqui, né, dessa função, vou fazer as contas e eu tenho aqui a minha do S1 calculado. E agora do Z, né, lembrando do Z a gente tem que tomar cuidado, principalmente na primeira iteração, que os valores estão todos negativos, não esquecer que aqui, como o elemento que está na coluna pivô dessa linha, ele já é negativo, e eu tenho o negativo de fora, isso daqui vai ficar positivo, então o que ele vai multiplicar pela nova linha, né, que é essa daqui em azul, vai ficar positivo e vai descontar, então, dos valores do próprio Z. Montando aqui as equações de cada um deles, e vamos fazer as contas, e eu obtenho aqui a minha resposta. Eu tenho aqui, ó, na linha do x2, um menos 1. Isso quer dizer que eu tenho que fazer mais uma iteração. Então, a gente repete todos os passos. Qual que é o valor mais negativo da linha do Z para a próxima iteração? É o próprio menos 1, né, que só tem esse, e agora eu vou encontrar a minha linha pivô, ou seja, o x2 vai entrar no lugar de quem? Do S1, do x3 ou do S3? Vou pegar aqui a minha coluna B e dividir por esses elementos que estão aqui.
Então aqui é a continha de cada uma. Da primeira, 7 dividido por 3,75. A segunda, 3 dividido por 0,25. E a terceira, 3 dividido por 2,5. O menor valor positivo é 1,2, que é da terceira, ou seja, o x2 vai entrar no lugar do S3. Então, para calcular, o x2 está aqui calculado, ó, na segunda iteração, ela toda dividido por 2,5. Né? Então, é 0 dividido por 2,5 é 0, 2,5 dividido por 2,5 é 1, 0 dividido aqui é 0, menos 0,5 dividido por 2,5 dá menos 0,2, 1 dividido por 2,5 dá 0,4 e 3 dividido por 2,5 dá 1,2. E as outras é a mesma regra. É o valor anterior, a linha anterior, então do S1. Né? Como é que eu vou calcular do S1 aqui? Vou pegar o anterior menos o elemento pivô dessa linha, ou seja, aquele coeficiente que está na coluna pivô que eu identifiquei, que é essa daqui. Né? Vezes a nova linha que entrou, o zero. Né? Então está vendo aqui o 3,75 está aqui entre os parênteses em todos eles. Esses números que estão dentro do parênteses aqui é o da nova linha que a gente calculou, que é aquela que entrou na base. E aqui antes é o da linha anterior, 0,5, 3,75, 0,1, menos 0,25. Então aqui tem que tomar cuidado. Fazendo as continhas, eu vou obter essa resposta aqui, tá certo? 0,5, 1, 0, 0, 1, 0,5, tá? O do x3 aqui está pronto, as continhas, né? Segue o mesmo raciocínio. E o do z aqui também está pronto, tá certo? Então são as mesmas coisas. Como que eu cheguei a esse valor? O anterior menos o elemento pivô dele, menos 1, vezes o novo, 0. Então, menos 1 vezes 0 é 0. Então, vai ficar 1 mesmo. Aqui, menos 1, menos 1 vai dar mais 1. Então, menos 1, 1 menos 1 vai dar 0. Tá certo? E aqui vai dar 0 também, 0. Aqui vai dar 0,8, 0,4 e 13,2. Como eu não tenho mais nenhum valor negativo da linha do z, eu cheguei na minha solução ótima. E qual que é a solução ótima? É interpretando a tabela final, né? Qual que é os valores. Quem está na base vale o que está na coluna B, e quem não está vale 0. O x1 não está na base, vale 0. O x2 está na base, está aqui o x2, vale o que está na coluna B, 1,2. O x3 também está na base, vale o que está na coluna B, 2,7. O S1 está na base, vale o que está na coluna B, 2,5. O S2 não está na base, vale 0. O S3 não está na base, vale 0. E o máximo Z, ou seja, o valor ótimo da minha função objetivo, é o que está na coluna B, na linha do Z, é o 13,2, tá certo? Agora, para fazer o exercício 6, ele é bem mais, né? Ele tem 3 variáveis e 4 restrições, né? Primeira coisa, a gente vai acrescentar aí as variáveis de folga para cada restrição. Então, eu vou ter 4 variáveis de folgas, uma para cada restrição, e multiplicar a linha da função objetivo por menos 1. E agora eu vou pegar todos esses coeficientes e montar a minha solução via tabela inicial, que são todos os coeficientes. Então aqui um exercício bem grande, né? x1, opa, aqui é x2, x3, S1, S2, S3, S4, tá certo? E com 4 restrições. Para resolver esse exercício, eu vou usar uma planilha Excel que tem uma macro que faz essas contas para a gente, só para facilitar um pouco. Então, vamos abrir essa planilha. Beleza. Então, agora essa daqui é a planilha Excel que tem uma macro, tá certo? Ela é de um autor americano, por isso ela está em inglês e já vem assim. Eu não posso modificá-la porque ela está com proteção na macro por senha. Então a gente seleciona então a minha
tabela inicial, determina a coluna pivô, e aí eu determino a linha pivô através da escolha do elemento pivô, aquele que é o cruzamento da coluna com a linha pivô. E aí ele vai fazer as contas para a gente. Ele vai fazer só a parte da álgebra aqui, da matemática, tá certo? Mas a decisão é a gente de dizer quem que é a coluna pivô, quem que vai ser a linha pivô, assim por diante. Vou fechar o help. Então ela está aqui, tá? Já deixei mais ou menos o padrão aqui, só que o nosso problema, ele tem 4 variáveis de folga. Então ele tem uma S4, tá? E a coluna B aqui. Então agora vamos preencher aqui. Para isso eu vou pegar lá a minha tabela inicial que eu fiz e vou colocar aqui do lado com uma figura aqui, só para mim poder copiar esses valores. Então aqui eu vou preencher a minha base, S1, S2, S3, S4 e o Z. E aqui eu vou preencher então 2, 1, minha primeira coluna, 1, 1, menos 3. A segunda coluna, 1, 2, 1, 1, menos 5. A terceira coluna, 1, 1, 2, 1, menos 6. Agora aqui é tudo 1 para cada coluna, o resto é 0, né? E aqui a coluna B, 4, 4, 4, 3. E aqui a Z é 0, né? Porque ela vai ser calculada, esses valores, tá certo? Então tá pronto aqui onde era a minha tabela inicial. E agora eu vou rodar, então vou usar a macro para fazer as contas, né? Primeira coisa, eu preciso determinar eu vou fazer a minha primeira iteração. Vou escrever aqui só para deixar aqui em vermelho, tá? Ele vai fazer, eu estou colocando aqui, ele vai pular uma linha. Eu vou escolher aqui a minha tabela inicial, tá certo? Sem o cabeçalho aqui, né? Quem são os nomes das colunas e a primeira coluna aqui, que são os nomes das linhas, porque para macro só interessa os coeficientes. Ele vai estar em suprimentos, simplex, e aqui, ó, select o tableau, ou set the initial table. Então, eu vou colocar aqui, ó, você vê que ele marcou, tá vendo? Ele selecionou aqui em azul a minha tabela. Agora, eu vou escolher, determinar quem que é a minha coluna pivô. Qual que é a coluna pivô? Aquele do valor mais negativo. Então tá aqui, ó, é esse daqui, o menos 6. Na linha do Z, o valor mais negativo é a minha coluna pivô. Eu venho aqui no menu dessa macro e vou selecionar a coluna pivô, tá certo? Beleza, o que ele fez agora? Ele já sabendo que essa daqui é a minha coluna pivô, ele fez as minhas contas auxiliares aqui. O que ele fez? Ele pegou a coluna B e dividiu, né, por esse daqui, ó, pelos valores que estão na coluna pivô, né, porque essa daqui é a minha coluna pivô, tá certo? Esse daqui. Então, ele dividiu. Agora, qual que é o x3 vai entrar na base? Ele vai entrar no lugar de qual S? Naquele que tiver entre esses daqui o menor valor positivo. No caso, o S3. Então, o cruzamento da linha coluna pivô com a linha pivô é o meu elemento pivô. Então, eu vou selecionar esse 2 e vou determinar, ó, o meu pivô aqui é o meu elemento pivô. Quando eu der um OK, ele vai fazer as contas para mim e montar a minha primeira iteração. Está aqui pronta a primeira iteração, tá certo? Então, o S1 é o mesmo, o S2 não mudou, no lugar do S3 entrou o X3, e aqui o S4, e aqui o Z, que nunca muda. Beleza, ele fez as contas para mim. Então, o que ele fez? Ele calculou primeiro essa linha, essa coluna aqui. Essa linha, qual que é o cálculo da linha que entrou na base? É toda ela dividida por 2. Então, 1 dividido por 2, 0,5, 1 dividido por 2, 0,5, 2 dividido por 2, 1, e assim por diante. Até 4 dividido por 2, 2. Tá certo? E as outras ele fez o anterior menos o elemento pivô 1 vezes a nova linha que entrou.
ele fez todas as contas para nós. Agora, como eu tenho um valor negativo aqui, eu vou fazer a minha segunda iteração. Eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui, só para indicar que é a segunda iteração que eu vou fazer aqui. Essa aqui vai calcular e vou repetir as mesmas coisas. Primeira coisa, eu vou determinar a minha coluna pivô. Qual que é a coluna pivô? É aquela onde na linha do Z eu tenho o valor mais negativo, é o -2. Venho aqui, agora eu não preciso mais definir a minha tabela, porque eu já defini a primeira vez. Agora vai daqui para frente. Eu seleciono o pivô, o elemento pivô e eu termino. Então, a coluna pivô é essa daqui. Aí ele faz aquela minha conta auxiliar, tá certo? Ele vai pegar aqui, dividir a coluna B por esses valores aqui, ó. Vou pegar aqui o F2, tá vendo? Ele está dividindo o 2 por 0,5, beleza? Fez aqui as minhas contas e eu tenho que ver qual que é o menor valor positivo. O menor valor positivo é 1,333. Então, o que, que vai dizer? A minha linha pivô é essa daqui. E a minha coluna pivô, é essa daqui. E a minha linha pivô é essa daqui. Então, meu elemento pivô é 1,5. O que quer dizer isso? Que o x2 vai entrar no lugar do S2. Então, aqui eu vou escrever x2, porque é isso que ele vai calcular. E vou aqui selecionar o elemento pivô. Ele vai fazer a continha para mim. Pronto. Calculou. Já não tenho mais negativo na minha linha do Z, quer dizer que a segunda iteração é a final, e minha resposta está aqui, né? O x1 vale 0 porque não está na base, x2, x3 vale esses dois valores que estão aqui, 1,333 iguais, por sinal. O S1 vale 1,333, o S2 e o S3 não estão na base, vale 0, o S4 vale 0,333. E o Z vale o que está aqui na coluna B, 14,667. Então, voltando aqui, fizemos lá, usamos a planilha para fazer as contas. Estão aqui os resultados dela, né? Só copiei aqui. E aí fazer a interpretação, essa é a tabela final. E aqui está a minha resposta, então, final para esse problema. Tá certo? Era isso, então, que a gente tinha de solução aí para a lista 1. Obrigado.